Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Bem-aventurado aqueles que dia após dia estão louvando e bendizendo o Senhor, que flui de uma adoração franca e sincera do interior, onde muitos estão sempre, segundo uma preocupados com uma aparência exterior, aonde enquanto o seu interior é um sepulcro caiado, toda espécie de ossos e imundícias, e ainda queiram se disfarçar na sua fala como no seu agir, mas a palavra diz: fugis de toda aparência do mal, aonde o profeta já dizia: este povo o louva somente com mover de lábios e um coração distante. O Senhor já dizia: quantas vezes vos digo que misericórdia quero e não sacrifício, muito melhor do que a gordura dos carneiros a submissão do coração, e melhor ainda para aqueles que obedecem pelo Espírito reto e ainda fazem as suas ofertas de sacrifício através da boa conduta, como um culto racional, um culto de ação de graças, onde se oferta o próprio corpo, demonstrando que é possível a perseverança e que o Espírito habite em nós, alegrando juntamente com o Espírito, aonde a alegria do Senhor é a nossa força, e não daqueles que agem entristecendo e extingando o Espírito, do qual a palavra diz que ali no templo, quando Salomão, segundo ser influenciado pelas suas mulheres e concubinas, aquele mesmo que disse que entre 1000 mulheres não encontrou nenhuma e entre 1000 homens somente um, sendo Cristo ungido, permitiu ser influenciado e ali prestou profanações, aonde a palavra diz que o santo dos santos voou na asa dos querubins, aquele do qual nos fortalece, aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito e nos ensina: não seguis aqueles que com uma mente corrompida e cauterizada prestam culto a anjos, seja a astros, seja as suas vãs imaginações, como as suas ondas teológicas, que só vão lhes conduzir de um lado para o outro, cambaleantes, são como nuvens inconstantes, sem água, como gravetos secos espalhados ao chão, prestes a ser lançado no fogo, onde lembrai-vos da sarça ardente, que dizia que o espinheiro não era consumido pelo fogo, e assim o triste fim daqueles que não têm a expectativa, por não ter uma alma ancorada à esperança, interligada àquele que, rumo ao nosso alvo e objetivo, estamos almejando as mansões celestiais daqueles que trilham os caminhos de retidão na sua vereda da justiça, caminhos que nos leva a algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração, as mansões celestiais daqueles que perseverarem até o fim, porque a sua alma não tem prazer naqueles que desfalecem. Ele nos ensina: sejais unânimes e perseverantes, seguis num só espírito daqueles que creem em um só batismo, o batismo com espírito e com fogo, sejais revestido do alto. O fogo, ainda que consuma alguma das suas obras, assim como consome das nossas que sejam infrutíferas, nós permanecemos ainda mais frutificando, porque a finalidade justamente deste fogo consumidor, que é a sua palavra, é queimar tudo aquilo que a palha, todo impureza, assim como o crisol é para o ouro e o fogo para a prata, a fim de aperfeiçoarmos a cada dia mais no seu conhecimento, aonde através deste entendimento demonstrai pelo vosso bom proceder que houve a compreensão,
pois ele conhece e vê o homem não exteriormente. Lembrai-vos como o profeta Samuel ali vai para ungir ao rei Davi, e a palavra diz que, olhando os filhos de Jessé, Abinadab e os demais, do qual ali ele os recusa, porque ele disse: esses já os recusei, porque o profeta estava olhando exteriormente, e ele disse: eu não vejo exteriormente, mas sonda a intenção da mente e do coração, e já reprovava aqueles que ali estavam. Mas então, perguntando a Jessé, ele disse: não tem mais filhos? E Jessé disse ao profeta Samuel: há Davi que está no campo a pastorear as ovelhas. E então mandam o chamar. Por isso buscai sempre do alto e revesti-vos daquele que nos concede do seu poder e autoridade, aonde as armas das nossas milícias não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, para combater um bom combate, segundo a fé opera em nós, juntamente com obras de justiça, daqueles que perseveram não como traidores e tampouco como covardes, mas daqueles que o espírito é de intrepidez, poder e equilíbrio, e assim perseverai, porque ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.